Pode tomar seu lugar, seu assento. Eu gostaria de convidar o nosso querido irmão Galafre, que vai compartilhar conosco a palavra do Senhor nessa noite. Seja bem-vindo, Galafre. Com você. Pode, claro. Boa noite. Agradecemos a oportunidade, primeiro a Deus, e depois aos irmãos da igreja. Vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Galafre, tenho 59 anos. Vou fazer em dezembro, Mas as pessoas dizem que eu já tenho 59. Sou professor, já há 10 anos. E tem um ano, aproximadamente, que eu fui resgatado, porque fiquei muito tempo na Igreja Batista, mas aí depois o coração esfriou e a gente se afastou. Mas, graças a Deus, estamos de volta e estamos aqui para contribuir, trazendo a mensagem da palavra, que não vai ser uma mensagem minha, uma mensagem do Senhor para o coração das pessoas. Amém? Vamos fazer duas leituras iniciais. 2 Coríntios 8, 21 é a primeira. Vou convidar os irmãos a se colocarem de pé para que a gente faça a leitura da palavra. 2 Coríntios 8, 21 diz assim: tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. A segunda leitura fica em 1 Pedro 3, 17. 1 Pedro 3, 17. Acompanhe comigo aí. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade e pedimos que o Senhor esteja com cada pessoa aqui no templo, nas redes sociais, para que a Tua palavra alcance os corações. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém, Senhor. Podemos sentar, irmãos. Pois bem, o nosso povo é conhecido pelo jeitinho, A gente procura sempre dar um jeitinho para tentar se dar bem nas coisas. A gente não está generalizando, porque não é todo mundo que faz isso. Mas grande parte das pessoas faz. E, inclusive, isso faz parte da nossa cultura já. Certo? E aí eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu sei que, à medida que a gente for falando, as pessoas vão lembrando de outros, certo? Que viram, que aconteceu, que ouviram, ou que até fizeram. Porque se a gente fizer uma meia-culpa, a gente vai ver que em um momento ou em outro a gente fez isso. Eu estava assistindo um pedacinho do filme da Sessão da Tarde, um dia desse, e tinha um camarada cuidando dos sobrinhos. Ele era aquele camarada que gostava de aplicar golpe. E aí ele vai levar os sobrinhos para o colégio, aí chega perto do ônibus correndo, e os sobrinhos entram no ônibus e ele já vai mancando, para poder não pagar a passagem. Você está em casa, naquele momento que você quer ficar sozinho e tal, quer descansar, não queria receber visita nenhuma, e de repente alguém aperta a campainha ou bate na porta. E aí você vê que é aquela visita inesperada, e aquela visita que chega para o café da tarde e só sai depois da janta. E aí o que algumas pessoas fazem? Pegam alguém e dizem, vai lá e diz que eu não estou. Só tem que tomar cuidado, porque se for uma criança, ela pode chegar lá e dizer, olha, a mamãe mandou dizer que ela não está aí. Um outro exemplo é assim, você chega para pagar alguma coisa e a fila da lotérica está imensa, como costuma estar o tempo todo. E aí você diz, caramba, eu vou passar muito tempo aqui. Aí você olha, lá na frente tem uma pessoa que você conhece. Lá na frente, aí, que mal tem, Ele já está lá mesmo. Aí o camarada vai se escorregando no meio dos outros lá e pega a conta que tem que pagar com dinheiro e passa lá para quem está lá na frente. Ele não lembra que o caixa atendendo a pessoa com a sua continha para pagar é o mesmo tempo que levaria se ele estivesse lá fazendo. Um outro, você chega num estacionamento qualquer,
para deixar o seu carro, aí está lá só a vaga preferencial. Mas aí você está com pressa, não tem outro lugar para estacionar o seu carro, aí o que você faz? Você coloca o seu carro lá. Não são todos que fazem isso, mas muitos sim. Né? E eu conheço, se esse camarada estiver me ouvindo agora, ele vai lembrar. Ele ainda diz assim, eu já saio do carro segurando a perna, né? Que é para as pessoas acharem que eu sou deficiente. E aí, são coisas como essa que é assim, eu vou fazer uma comparação. Essas paredes aqui são feitas de tijolos. Né? Uma criança pode pegar um tijolo desse, um tijolinho desse, jogar no chão e quebrar facilmente. Ou pegar alguma coisa e bater no tijolo até quebrar. Mas quando ele está na parede, um em cima do outro, né? O profissional vai colocando lá, depois de rebocado, para quebrar uma parede como essa aí, dá um trabalhão. É a mesma coisa que acontece com o pecado. Pecadinho, não custa nada, ninguém vai ver, o efeito é pequeno. E aí algumas pessoas, inclusive, pessoas, a gente chama de crente, né? Os evangélicos, pessoas que creem em Jesus Cristo, que professam a fé, também fazem isso. Como eu disse há pouco, se a gente fizer uma meia-culpa, a gente vai ver que a gente, vez por outra, comete um pecadinho como esse. Sabe qual é o grande problema? É que esses pecadinhos vão se juntando e daqui a pouco eles viram um pecadão. Né? E aí, uma parede como essa que eu acabei de falar é difícil de quebrar. E um pecado grande ele pode trazer consequências. E você cauteriza a sua consciência ou abafa o espírito. Tem um exemplo muito forte na Bíblia, a gente não vai ler aqui, mas Davi tomou uma mulher para ele, uma mulher casada, Batseba, né? E ele diz a palavra que ele ficou muito tempo com ela antes que o profeta Natan chamasse a atenção dele. E ele assistindo aos cultos, louvando ao Senhor, com aquele pecado sem resolver. Então, nesse momento, a consciência de Davi estava cauterizada. Davi foi um grande rei de Israel, e a gente lê e fala sobre ele o tempo todo. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ora, se aconteceu com Davi, pode acontecer facilmente com um de nós. Então, o que a gente deve fazer com relação a isso? Antes da gente dizer, nós vamos agora ler duas histórias bíblicas que falam a respeito disso. Numa, o povo tentou dar um jeitinho para resolver a sua situação. E na outra, o povo agiu de acordo com a vontade de Deus e foi perdoado. São histórias bem interessantes. A primeira, a gente vai encontrar no livro de Josué, capítulo 9, versículo 1 primeiro. A gente vai ler rapidamente porque é uma história interessante. Todo mundo conhece, só que a gente não costuma olhar esse aspecto da história, né? Diz assim, todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Versículo 2. Esses reis juntaram suas tropas para lutar com um só exército contra Josué e os israelitas. Versículo 3. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar e enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Vamos agora para o versículo 5. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Vamos ao 14 agora. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento.
3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate-Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado. Mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante, vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Então perceba o seguinte: Josué estava em franca campanha, Israel estava em franca campanha para conquistar a terra prometida. Então, todo mundo ouvia falar a respeito desse grande exército e do que o seu Deus fazia por eles. Lembra que há pouco tempo as muralhas de Jericó haviam caído, sem que os israelitas lançassem uma flecha sequer contra a muralha. Então, durante 6 dias, eles cercaram a cidade e no 7º dia gritaram com força, tocaram as trombetas e a muralha de Jericó caiu. Se você for consultar a história, você vai ver que a muralha de Jericó não era uma parede como essa aqui, que eu já falei que é bem difícil de ser quebrada depois que ela está construída. Era uma muralha que defendia uma cidade grande. Então, os povos da região sabiam disso. Gibeão não era uma cidade pequena, era um dos maiores povos que habitavam a terra de Canaã. E aí, o que eles resolveram fazer? Eu imagino a tensão que antecedia a chegada do povo de Israel nas proximidades de Gibeão e das outras cidades, porque Deus havia determinado todas as nações fossem tiradas da frente. Não podia fazer aliança com nenhuma delas, era chegar e destruir. Essa é a orientação do Senhor, certo? E eu imagino a tensão, porque você tem que entender que não eram só homens de guerra. A gente está falando de uma cidade, de uma comunidade grande, onde havia velhos, crianças, mulheres grávidas, pessoas doentes. E aí acho que eles encontraram uma alternativa para tentar evitar de ser destruídos por Israel, porque sabiam o que ia acontecer, porque eles creram naquilo que estava sendo falado a respeito do Deus de Israel, não é verdade? Só que eles seguiram um caminho errado. A gente vai ver aqui rapidamente qual era a determinação de Deus para Israel, né, e para Josué com relação aos povos daquela região. A gente vai olhar Deuteronômio 7, versículos 1 e 2. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Essa era a determinação do Senhor com relação às terras, às cidades, aos povos que habitavam a terra de Canaã. E os gibeonitas eram heveus, que habitavam Gibeão. E aí o que Josué fez? Ao invés de buscar a presença do Senhor, né, buscar o seu conselho, ele resolveu, por si, junto com seus generais, fazer uma aliança com Gibeão. Saiba que essa decisão de Josué, ela repercute até hoje. Até hoje repercute. Mas a gente vai ver aqui um exemplo simples, um exemplo bem forte, na verdade, do que aconteceu com relação a essa aliança que foi feita. Mas a gente vai tirar uma lição daqui. Tudo parecia muito óbvio. Pessoas com roupas rasgadas, sandálias gastas, pão bolorento,
né? Até os odres que guardavam a bebida, o vinho deles, era gasto. Seus servos moram muito longe daqui, queremos fazer uma aliança com você. Bastava ter buscado ao Senhor, né? Rapidamente, numa oração, e Deus teria dito que não, eles moram aqui, eles são heveus e têm que ser exterminados. Como eu mandei lá, determinei lá atrás. Mas eles resolveram tomar a decisão por si. Então, uma lição que a gente tira, está em Mateus 23, 31, eu vou só ler aqui. Mateus 23, 31. Vigiai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Certo? Então, sempre antes de uma decisão, principalmente aquela decisão difícil que a gente tem que tomar, busque a presença de Deus. Ele vem dizendo isso na palavra o tempo inteiro. Eu vou estar com você. Pô, se você tem ao seu lado o Criador do universo inteiro, um poder para fazer e desfazer esse universo tantas vezes ele queira, o universo inteiro, por que você não vai buscar a presença dele para entregar o seu problema na mão dele e pedir a ele que te ajude a resolver? Se de repente o governador do estado te chama e diz, olha, vem aqui que eu quero te resolver um problema sério que você tem, você vai, coloca a melhor roupa, o melhor sapato, vai, espera horas na frente do gabinete dele até que ele te atenda, porque tu sabe que ele vai fazer, porque ele tem poder para fazer. O governador é só um governador, um homem como a gente está falando de Deus, e Josué perdeu essa oportunidade. Mas mesmo assim a gente vai ver depois que Deus não abandonou Josué, tá? É assim, a gente tem uma leitura aqui que é importante fazer, que está em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, versículo 1 até o 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Sabe quem são essas pessoas? Eles são os gibeonitas de hoje. Eles estão no nosso meio, não é verdade? Estão no nosso meio. A gente tem que estar entregando a Deus os nossos projetos e pedindo a Deus proteção contra esse tipo de pessoas. E também orando por ela, né? Porque eu sempre costumo dizer em casa, nos nossos devocionais e tal, olha, são almas que também precisam ser salvas. E é para isso que Jesus Cristo voltou. A outra lição é assim: a aliança é muito importante para o Senhor, mesmo sendo feita de maneira errada, como foi com os gibeonitas. Em Eclesiastes 4:5, só vou citar, diz assim: é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então Josué fez aliança com os gibeonitas sem consultar o Senhor. A aliança está feita. Então você viu lá atrás que ele falou para o povo: não podemos fazer nada, já fizemos uma aliança com eles. Aí é o que eu separei em 2 momentinhos rápidos aqui. Primeiro, cumprindo a promessa. Então, se você quiser consultar depois, em Josué capítulo 10, nos versículos de 1 a 14, a gente vai ver que 5 reis, incluindo o rei de Jerusalém, cananeu, e aqui eu queria fazer uma observação, eu fui aprender que Jerusalém é bem mais antiga do que o povo de Israel. Eu tinha na cabeça que Jerusalém tinha sido inaugurada. Não, na verdade ela é mais antiga. Cananeu, olha, o rei de Jerusalém, era um dos reis que se ajuntaram contra Gibeão, por Gibeão ter feito uma aliança com Israel. E o Gibeão veio até Josué e disse: vamos ser destruídos, vocês precisam nos acudir. E Josué juntou o seu exército e, com o auxílio do Senhor, porque o Senhor disse: não vou te desamparar, os derrotou. Então, é nesse mesmo episódio que Josué ora e o sol se deteve e a lua parou, para que a aliança fosse cumprida, certo? Mesmo que Josué tivesse errado ao fazer aliança com os gibeonitas, o Senhor não o abandonou.
Então, se você cometeu algum erro, e nós somos passíveis de cometer erros, nós somos seres humanos, Deus é o Deus do perdão, não é? Você não pode ficar fazendo planos de errar e pedir perdão, não é isso. Mas às vezes a gente erra, é natural. Então, se acontecer com você, saiba que Deus ele não vai te abandonar. Basta que você vá até Ele e se renda aos seus pés. E o segundo momento é não cumprindo a promessa, ainda com relação aos gibeonitas. Se você quiser consultar depois, porque também é uma leitura longa, vai estar em 2 Samuel 21, de 1 a 9. Então, 3 anos de fome aconteceram nos dias de Davi. Davi consultou o Senhor e disse: Senhor, o que foi que aconteceu? O que foi que nós fizemos? Onde nós erramos, né? Para que essa fome chegasse até nós? Aí Deus respondeu, ele disse: a culpa é de Saul por ter perseguido e matado os gibeonitas. Então Saul, no seu zelo pelo povo de Israel, perseguiu e matou alguns gibeonitas. E observe o seguinte: tinham-se passado mais de 350 anos desde o evento de Josué com os gibeonitas, certo? E aí Davi manda chamar os gibeonitas e pergunta: o que pode ser feito para reparar o erro? E eles disseram o seguinte: exigimos 7 homens da família de Saul para serem enforcados, executados. Só assim isso vai ser corrigido. Eles não querem ouro, não querem prata, não querem comida. Nós queremos 7 homens da família de Saul. Davi mandou buscar, poupou alguns, mandou buscar esses 7 homens. Tem toda uma história que a gente lê, e a gente até assusta quando lê essa história. E os entregou aos gibeonitas, que os enforcaram. E aí diz assim: Deus aplacou a sua ira. Percebe? Uma aliança que foi feita há 350 anos atrás, repercutiu nos dias de Davi. Então Deus ele não quebra a aliança. Saiba que a aliança que Deus fez com você é uma aliança eterna. Basta que a gente cumpra a nossa parte, porque Deus ele vai cumprir a dele, sempre. Bom, esse foi o exemplo do jeitinho. Vamos ler agora o exemplo que deu certo, de um povo também da antiguidade, que fez o que era certo aos olhos do Senhor e foi salvo. A gente vai ler no livro de Jonas, capítulo 3. Enquanto vocês procuram aí, há algumas pessoas, enquanto eu estava pesquisando para elaborar essa mensagem, algumas pessoas acreditam que o livro de Jonas é só uma parábola, por conta do peixe que engoliu Jonas e outras coisas mais. Só que Jesus, ele cita Jonas. Então a gente pode ver, não precisa procurar, eu vou só citar aqui, né? Em Mateus 12:41, Jesus, palavra de Jesus, diz assim: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Não teria nenhuma lógica Jesus citar uma parábola. Então, o livro de Jonas, o que aconteceu lá é um fato. Então, Jonas 3, de 1 a 10. É uma leitura bem rápida e é importante a gente fazer. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, o rei de Nínive desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre o monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Olha só. O livro de Jonas é uma história interessante. Quem não leu, é curto, não tem nem 50 versículos o livro todo, então é interessante a gente parar para ler. É muito interessante. Então, como é que aconteceu? Deus manda Jonas ir a Nínive e Jonas
foge, pega um barco para Tarsis. Ele não queria ir a Nínive, depois a gente vai saber por que ele não queria ir lá. Deus manda uma tempestade, Jonas é jogado no mar pelos marinheiros, eu estou só resumindo, né? Deus acalma a tempestade, manda um grande peixe, que alguns dizem que é uma baleia, mas a gente não pode dizer que peixe era, um grande peixe. Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, de lá ele ora a Deus, Deus manda e o peixe vomita Jonas na praia. Deus fala com Jonas segunda vez, e dessa vez ele vai a Nínive e clama contra ela. E o que foi que aconteceu, a gente viu aí. Toda a cidade, desde o rei, creu em Deus, se arrependeu de seus pecados e foi perdoado. Então, por que Jonas não queria ir a Nínive? Nínive tinha uma história com Israel, né? Nínive é a capital do Império Assírio, um povo guerreiro e particularmente cruel com seus prisioneiros de guerra. Eu vou encontrar aqui algo que eu levantei sobre Nínive. Deixa eu ver se eu acho. Olha só, se dizia a respeito de Nínive, que era a capital do Império Assírio. A tortura, o empalamento, sabe o que é empalamento? As pessoas são cravadas numa estaca, vivas. A decapitação, as amputações e o esfolamento faziam parte dos procedimentos comuns dos soldados assírios em relação a seus adversários. Era através desse terror empreendido pelos métodos cruéis que os assírios impunham seu poder sobre os outros povos mesopotâmicos. Por que Jonas não queria ir até a Síria? Ele diz, no decorrer da leitura, que é porque Deus é longânimo, perdoador. Senhor, onde eu ir, o Senhor vai perdoar de qualquer maneira. Eu vou perder meu tempo. Mas na segunda vez que Deus chamou, ele foi. Então, por que Deus não destruiu Nínive? Eles se arrependeram. Então, qual foi o pecado que você cometeu? Cometeu algum pecado grave? Às vezes eu já ouvi de muita gente falar, quando eu estiver bem, eu vou para a igreja. Quando eu estiver bem, eu vou. Deus está preparado para te perdoar. Basta que você faça aquilo que Ele pede que você faça, que Ele ordena que você faça. Se você se arrepender dos pecados, conte seu pecado para o Senhor, coração aberto, e Ele vai perdoar você. Então, olha só, vi algumas passagens que a gente vai só citar aqui. Primeira lição, Lucas 13, 3. Primeira lição, não vou trazer para cá, a gente vai só citar. Lucas 13, 3. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Segunda lição, Atos 10, 34. E essa aqui é importante, né? Também é importante. Diz assim, Atos 10, 34. Deus não faz acepção de pessoas. A gente acabou de ler como era o povo assírio, decapitações, esfolamento, empalamento de seus adversários. E a cidade inteira foi perdoada e poupada pelo Senhor. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 diz assim, não vou ler todo, mas diz assim, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Se você for acompanhar a narrativa do livro de Jonas, você vai ver que Jonas se aborrece no fim, né? Porque ele viu que Deus não destruiu a cidade como ele tinha previsto, aí ele saiu, foi para um morro perto, armou uma cabana e ficou de lá olhando para ver o que ia acontecer com a cidade. Aí Deus fez nascer uma árvore, que uns dizem que é uma jaqueira, outros dizem que é uma boboreira, não importa a árvore, isso não importa. Deus fez nascer uma árvore que fazia sombra e Jonas gostou muito daquilo. Só que no dia seguinte Deus mandou um verme à árvore e a árvore secou. E Jonas ficou tremendamente aborrecido, tanto que ele pediu para morrer 2 vezes, da cidade de lá. É melhor que eu morra, Jonas, certo? E Deus diz para ele, você tem pena dessa árvore que você sequer fez nascer? Não teria eu, né, piedade de 120 mil pessoas que moram nessa cidade aí e que se arrependeram dos seus pecados, certo? Então, citar uma coisa interessante aqui, olha, quando você lê toda a narrativa de Jonas, você vai ver que tudo obedece ao Senhor, tudo. O mar, o vento, os marinheiros que eram descrentes, mas na hora que Jonas se apresentou, que eles foram jogados no mar, que o mar se acalmou, eles se ajoelharam no chão, né, adorando ao Senhor. Os ninivitas, a árvore que nasceu e secou, a natureza, o peixe que engoliu Jonas, tudo obedece ao Senhor. A única pessoa que relutou
foi o crente, Jonas. Não é verdade? O único que relutou foi Jonas. O Jonas tentou discutir com Deus, e Deus foi paciente. Há muito que se falar, mas a gente passaria a noite aqui. Deus foi paciente e longânimo com o profeta dele. Então, esse mesmo Deus, de lá de trás, desde a criação de tudo, é o Deus de hoje, que está disposto a nos ouvir, para que a gente, fazendo a coisa certa, aquilo que agrada a Deus, Ele vai estar sempre conosco. Eu vi o pastor falar aqui uma vez, ele falou, Deus está no controle daquilo que você entrega na mão dEle. Não esqueça disso. E para a gente encerrar, a gente enfrenta muitas situações no dia a dia, e a gente tem que tomar decisões. Às vezes elas são pequenas, às vezes são maiores. Saiba que, mesmo nas situações extremas, a gente pode contar com a misericórdia de Deus. Certo? Se os gibeonitas tivessem se rendido a Deus, como aconteceu com os ninivitas, eu tenho certeza de que eles teriam sido alcançados pela misericórdia. Se ao invés de tentar dar o jeitinho, inventar toda aquela farsa, eles tivessem se ajoelhado e reconhecido o poder e a soberania de Deus, eles teriam sido poupados. E, por último, abandonemos os jeitinhos e vivamos de acordo com o que Deus quer. Por quê? O mundo, ele pode ser dos espertos. Não tem, a gente não costuma dizer isso. O mundo é dos espertos, mas o céu é de quem obedece a Deus. Então, que escolha a gente vai fazer? A gente vai fazer a escolha do jeitinho ou obedecer ao Senhor? Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por esse momento em que a Tua palavra foi anunciada. Te pedimos que os corações que a ouviram possam refletir sobre ela, e que o Senhor, na sua imensa misericórdia, se compadeça de todos nós, se compadeça daquelas pessoas que vão rever suas posições e que vão escolher a adoração ao Senhor, se render aos seus pés, confessando e se arrependendo dos seus pecados. Te agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Palmas para o Senhor.